Olá, matemáticos! Eu sou o professor Carlos e na aula do Matemática de hoje nós vamos retomar o conteúdo do último vídeo, onde nós falávamos sobre triângulos e as suas classificações. Na aula anterior, nós falamos sobre a classificação dos triângulos quanto à medida dos lados. Hoje, nós vamos falar da classificação quanto à medida dos ângulos. E o primeiro tipo de triângulo que nós vamos falar é sobre o triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É todo triângulo onde os ângulos internos são todos iguais a um ângulo agudo. E é claro que sempre obedecendo à condição inicial da definição, onde a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. No nosso exemplo, temos um triângulo onde os ângulos internos são 70, 80 e 30, e a soma exatamente 180 graus. Então, como os três ângulos são agudos, o que é um ângulo agudo? Todo ângulo menor que um ângulo reto, menor que 90 graus. Então, temos que o triângulo ABC é um triângulo acutângulo. Aqui, lembrando, lá da classificação dos triângulos quanto à medida dos lados, eu trouxe o triângulo equilátero. Por quê? Todo triângulo equilátero possui os ângulos internos iguais a 60 graus. Como 60 graus é um ângulo agudo, nós podemos classificar também o triângulo equilátero como sendo um triângulo acutângulo. Por quê? Porque ele obedece todas as condições dos triângulos acutângulos. Então, triângulo equilátero também é acutângulo. O segundo tipo de triângulo, classificado quanto à medida dos ângulos, é o triângulo retângulo. E esse prefixo já nos indica qual é a característica principal desse triângulo. Todo triângulo que possui um e somente um ângulo reto, e os outros dois ângulos obedecendo à condição inicial, a soma ser exatamente um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. B mais C igual a 90, o ângulo A igual a 90 e a soma 180 graus. O terceiro tipo de triângulo, classificado quanto à medida dos ângulos, é o chamado obtusângulo. E esse prefixo aqui também já nos dá uma referência da característica principal desse triângulo. Ângulo obtuso, todo ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Então, todo triângulo que possui um e somente um ângulo obtuso é chamado de triângulo obtusângulo. E aqui no nosso exemplo temos um ângulo de 110 graus, 30 e 40, obedecendo à condição inicial da soma ser igual a 180 graus. Então, todo triângulo que possui um e somente um ângulo obtuso eu chamo de triângulo obtusângulo. Essas três classificações, mais as três classificações quanto à medida dos lados, nós finalizamos aqui o conteúdo sobre triângulos e as suas classificações. Para finalizar isso, nós vamos fazer um exemplo relacionando tudo que foi estudado até agora. Acompanha comigo. Sabendo que o triângulo ABC é isósceles, calcule o valor de x na figura e classifique o triângulo quanto à medida dos ângulos. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, isósceles, os ângulos da base iguais a x e o ângulo do topo igual a 50 graus. Primeira coisa que ele pediu, calcule o valor de x na figura. Pela definição, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, vamos fazer isso. 50 mais x igual a 180 graus. X mais x, 2x. Esse 50 que está positivo, somando no primeiro membro, vem para o segundo membro, subtraindo. 180 menos 50, 130 graus. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, daqui nós concluímos que x é igual a 65 graus. Então, primeira parte do exercício respondido. Voltando lá na nossa figura, como cada ângulo da base mede 65 graus,
Nós temos por característica que todos os ângulos do triângulo ABC são ângulos agudos. Então, podemos concluir que esse triângulo ele é chamado de triângulo acutângulo. Pronto. Obedecemos todas as hipóteses do problema, usamos os cálculos necessários e concluímos aquilo que o exercício pediu. A medida do ângulo x e a classificação do triângulo. Bom, então aqui finalizamos a aula sobre triângulos e suas classificações. Agora é com você. Fazer todas as suas anotações, revisar todo o conteúdo e, é claro, curtir, compartilhar e se inscrever no Matemágica. Até o próximo vídeo e bons estudos!